Bom dia, classe. Meu nome é o professor Osmar, o professor de Química, e hoje a gente vai ver sobre o modelo atômico e as ligações químicas. Bom, professor, quando que a gente vai usar o modelo atômico na vida? Para que aprender isso? Ótima pergunta, criatura. Os modelos atômicos foram de importância vital na história. Com eles, a humanidade entrou mais a fundo os átomos que constituem tudo que nós vemos à nossa volta. Nossa, então é tudo feito desses atômios aí? No caso, se fala átomos, mas sim, quando eu digo tudo à nossa volta, eu digo literalmente tudo. Um átomo é como se fosse o tijolo para construir tudo que existe. Ah, então é que nem Lego, vai ser fácil. É, é bem fácil mesmo. Bem, para esta conversa, só podemos entender o mundo atômico se entendermos um átomo em si. Para entender um átomo, diversos cientistas do passado criaram o que chamamos de modelos atômicos, em prol de descrever a estrutura interna do átomo. Há vários modelos atômicos, que foram evoluindo junto às descobertas científicas de suas épocas. O primeiro foi o modelo de Dalton, que descrevia um átomo como uma esfera maciça, bem simples. Depois da descoberta do elétron, o modelo foi atualizado para o modelo de Thomson, chamado de pudim de passas, que tem cargas positivas e negativas espalhadas por si. Logo em seguida, os experimentos de Rutherford mostraram que o átomo possuía um núcleo e eletrosfera. Bohr refinou o modelo de Rutherford com a ideia de órbitas fixas para os elétrons. E por último, vem o modelo mais recente, o modelo de Schrödinger, que substitui as órbitas fixas de Bohr por regiões ao redor do núcleo onde existe a maior probabilidade de encontrar um elétron, chamadas de orbitais. Um exemplo das orbitais é saber que tem um peixe no lago que você está pescando. Você não sabe onde ele está, mas você sabe que ele está dentro do lago. O orbital é um lago inteiro e o peixe é um elétron. Ô, professor, o que é isso? Você falou que ia ser fácil. Para de chorar ninguém, rapaz. Mal começou. Professor, isso quer dizer que ao invés de saber a posição exata do elétron, a gente procura a área geral em que ele se encontra? Isso mesmo. Depois que Heisenberg publicou a teoria da incerteza, que explica que é impossível de determinar simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula com precisão absoluta, Schrödinger teve a ideia de seu modelo atômico. Heisenberg? Tipo o cara do Breaking Bad? Sim, aquele Heisenberg é uma referência a esse cientista. Certo, agora que a gente entende mais sobre o átomo, podemos seguir para o próximo assunto, que é a regra do octeto. A regra do octeto define que os átomos buscam a estabilidade acima de tudo, o que faz eles ganharem, perderem ou compartilharem elétrons uns com os outros para completar a camada mais distante do núcleo, que chamamos de camada de valência. Como é o nome? É camada de Valentina? É valência, ó, criatura. Em grande parte, completar a camada de valência significa ter 8 elétrons nela. Por isso se chama a regra do octeto. Apesar de existirem algumas exceções, como o hidrogênio, que requer apenas 2 elétrons em sua última camada. Para cumprir a regra do octeto, os átomos se ligam de 3 maneiras principais: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Essas são as ligações químicas? Isso mesmo. Então, vamos começar com a ligação iônica. Como o nome sugere, a ligação iônica é gerada pela atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Ela ocorre tipicamente entre um metal e um não metal. O metal, que possui baixa eletronegatividade, tende a perder elétrons na camada de valência, formando um cátion, um íon positivo. O não metal, que possui alta eletronegatividade, tende a ganhar elétrons na camada de valência, formando um ânion, um íon negativo. A transferência completa de um ou mais elétrons estabiliza ambos os átomos, e a forte atração entre o cátion e o ânion resultantes forma o composto iônico. Um exemplo clássico é a formação do cloreto de sódio, NaCl, popularmente conhecido como sal de cozinha. O sódio, Na, um metal alcalino, perde um elétron, tornando-se cátion Na+. O cloro, Cl, um halogênio, ganha um elétron, tornando-se o ânion Cl-. O Na+ e o Cl- são atraídos, formando o NaCl. Aff, eu já falou muito, perdi o interesse. Calado, rapaz. Mais um peru te rodeando. Bem,
A próxima ligação chamamos de ligação covalente. A ligação covalente é formada pelo compartimento de elétrons entre átomos. Ela ocorre tipicamente entre não metais e não metais, ou entre um não metal e o hidrogênio. Os átomos envolvidos não possuem uma diferença de eletronegatividade grande o suficiente para que ocorra a transferência de elétrons. Em vez disso, eles unem seus orbitais atômicos, permitindo que um ou mais pares de elétrons sejam compartilhados entre os núcleos. Esse compartilhamento preenche a camada de valência de ambos os átomos, estabilizando-os. Um exemplo é a formação da molécula de água, o H2O. O oxigênio, que é o O, precisa de 2 elétrons para completar seu octeto. Cada átomo de hidrogênio, que é H, precisa de 1 elétron para completar o seu dueto. O oxigênio compartilha 1 elétron com cada um dos 2 átomos de hidrogênio. Isso forma 2 ligações covalentes simples, o H ligando no O, estabilizando os 3 átomos. Vem cá, você falou que pode acontecer uma ligação covalente entre não metal e não metal, e depois especificou que pode ocorrer com o hidrogênio também. Por quê? Bem, o hidrogênio é um elemento especial, por assim dizer. Ele possui propriedades únicas, como ser o mais leve e abundante elemento do universo, ter o número atômico mais baixo e uma configuração eletrônica que faz se comportar como metal e não metal ao mesmo tempo. Ô Sor, isso não é muita coisa, não? Calma, rapaz. Tá quase acabando. Por último, temos a ligação metálica. A ligação metálica é o tipo de ligação encontrada em metais puros e ligas metálicas. É um arranjo único que explica as propriedades características dos metais, como a condutividade elétrica e térmica, o brilho e a maleabilidade. Os átomos metálicos possuem poucos elétrons na camada de valência, geralmente 1, 2 ou 3, e baixa energia de ionização. Na estrutura sólida do metal, esses elétrons de valência são liberados e não pertencem a nenhum átomo específico, movendo-se livremente por toda a estrutura. Essa massa de elétrons deslocalizados é frequentemente chamada de mar de elétrons. A ligação é a atração eletrostática entre os cátions metálicos e o mar de elétrons em movimento. Agora, um exemplo de ligação metálica é a do aço, que é uma liga formada por ferro e carbono, sendo muito utilizada por sua resistência em peças de veículos e estruturas. Outros exemplos comuns incluem o bronze, o cobre e o estanho, o latão, que é feito de cobre e zinco, e um aço inoxidável, que é feito de ferro, carbono, cromo e níquel. E esse é usado em eletrodomésticos. Tá, daí é só isso a matéria, né? Há mais conteúdos, mas por hoje é só isso. Vai ter prova sobre esse assunto? Sim, vai ser 4 páginas de exercícios. Tá de sacanagem, né, professor? Você prefere fazer quieto a prova ou você quer ficar sem nota? Aff, que cara chato. Bem, por hoje é isso. Bom dia pra vocês.